Sejam todos muito bem-vindos ao Lar Maria Cecília. Alguém aqui na primeira vez na casa? Muito obrigado pela presença de vocês. Então vamos fazer a prece inicial, pedindo a todos, com pensamento elevado a Deus e a Jesus, possamos na noite de hoje captar, receber, aprender, elevar o nosso pensamento nas informações que será passada através do nosso amigo Fábio de Oliveira, na sua palestra da noite de hoje, que possamos, através da palestra, da conversa, dos ensinamentos, buscar tudo aquilo que possamos colocar no nosso dia a dia, aonde quer que passamos, que possamos ter esse aprendizado e agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Muito obrigado. O André fará a leitura da noite de hoje. Obrigado. Boa noite a todos. A leitura do Evangelho é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis depois. Mas, ai de vós ricos, que tendes toda a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, pois gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Meus irmãos, a nossa palestra hoje será feita pelo nosso irmão Fábio de Oliveira, que é um dos coordenadores dos estudos da nossa casa, coordenador das palestras, grande estudioso da doutrina espírita, já trabalhou na edição de livros, né? Livros espíritas na Federação e editoras espíritas. Então, é um amigo nosso que a gente tem na casa com muito carinho, uma joia que a gente tem, que tem muito conhecimento da doutrina espírita e também das passagens de Jesus, né? Então, Fábio, está aberta a palavra. Meus amigos, boa noite a todos. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Nós tínhamos um convidado para a palestra de hoje, mas aconteceu aqueles fatos assim interessantes que acontecem nas famílias, né? Todo mundo resolveu viajar e ele foi obrigado a viajar também, né? Então, como avisou assim um pouco em cima da hora, nós não tivemos uma pessoa para substituí-lo. Mas então nós vamos fazer essa tarefa, né? E nós temos já há algum tempo um estudo a respeito desse livro de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. É um livro que foi editado no ano de 1957, quando
o Livro dos Espíritos estava fazendo 100 anos, sendo comemorado 100 anos. O Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857, e em janeiro de 1957, a psicografia do Chico soltou este livro para nosso estudo. O nome está dizendo: ação e reação. É a lei de Deus. Tudo no universo, principalmente na Terra, que nós estamos analisando melhor, tem as duas forças, ação e reação. Nada que nós fazemos na Terra, com as outras pessoas, com os outros homens, outras mulheres, outras pessoas, nada fica sem uma reação. O bem que nós fazemos para os outros, a reação é recebermos o bem. O mal, mesma coisa. Recebemos também outra força de volta, que é o mal. Nós é que geramos estas forças. Então, esse livro chama a nossa atenção para aquilo, a lei, a terceira lei de Newton, que é toda ação gera uma reação. Terceira lei de Isaac Newton, um dos grandes cientistas da humanidade, e que deixou para nós uma série de estudos importantes a respeito da ciência, da física, e principalmente da física, da química e de outras matérias. Mas nós não viemos para estudar sobre Isaac Newton, nós viemos estudar essas duas forças. Tudo que nós fizermos para as pessoas volta para nós. A lei divina é muito importante. E essa lei veio colaborar com o princípio da reencarnação. Porque ela funciona através do princípio da reencarnação. Nós fazemos hoje, e daqui a uns anos nós vamos pagar aquilo que nós fizemos. E se compara muito as nossas ações com as outras pessoas, o jeito que nós tratamos essas pessoas, a forma que nós agimos para com elas, de acordo com a gente faz muito, e nós vamos fazer isso aqui, nós fazemos muito uma comparação com a matemática e com um banco. Todo mundo conhece banco e sabe para que serve banco. É para tirar e para colocar dinheiro. E nos nossos casos, na maioria dos casos, eu não sei por aí, mas é mais para tirar do que para colocar. Ou quando coloca, vai e tira tudo. Mas nessa matéria aqui, está dando um probleminha aí? Mas nessa matéria aqui, o que André Luiz traz para nós é provar, no mundo espiritual, o que isso nos atinge. É provar com fatos de que tudo que nós fizemos aqui volta para nós na mesma medida. Existem duas forças, que nós vemos aí, a ação e a reação. Tem reações que elas são para aqueles que não têm condição de raciocinar direito. Então, aquilo é instintivo, é um instinto. E instinto de conservação nós vamos escolher aqui. Por exemplo, uma cobra, um cavalo. Tem cobra que, se você não pisar nela, se ela não se sentir ameaçada, ela vai embora. Mas aqui ela está falando de seres humanos. Seres humanos que vivem aqui na Terra e vão para o mundo espiritual, que é o mundo real, e muitas vezes lá que ela vai encontrar na sua consciência, porque não é ninguém. O bom da doutrina espírita que fala para nós que não é ninguém que vai estar sentado num trono que vai falar para nós se nós vamos para lá ou vamos para cá.
ou se vão para o céu, ou se vão para o inferno. Se nós vamos ser felizes ou infelizes. Não existe isso. A lei de Deus está escrita num lugar que todo mundo tem alcance. A lei de Deus está escrita conforme está lá no livro dos Espíritos, dizendo para nós que a lei de Deus está escrita na consciência. Então, depois que nós passamos aqui pela Terra, que é um estágio, que diante da grandeza do universo, são pouco tempo, 50, 60, 80, 90 anos, 100 anos, agora está aparecendo 100 anos, né? Então, são para a eternidade e para a grandeza de Deus, 100 anos é coisa pouca. Só que a doutrina espírita está trazendo para nós, através das obras de André Luiz, como que é o mundo espiritual. Como que ele recebe a gente lá. Porque isso agora não é questão de se acredita ou não acredita. Está comprovado pela ciência, pelos pesquisadores, por cientistas das grandes universidades, que inclusive têm cadeiras estudando esta parte, como que é o mundo espiritual. Mas antes de 1937, todo mundo falava que existe um outro mundo, que a gente morre e vai para esse outro mundo, que até os católicos, os evangélicos, os protestantes, diziam coisas diversificadas a respeito disso. O católico dizia que a gente estava orando missa para ele se chegar lá no mundo espiritual e ser bem recebido. Encomendava até o corpo que ia para a terra. E encomendava também a alma, na missa de sétimo dia e etc, etc. Mas, até então, os evangélicos também falavam que, quando a gente morre, o Senhor é que arrebata, né, e leva para um determinado lugar, e eles retornarão no mesmo corpo, naquele que foi enterrado há tantos anos, no mesmo corpo, quando Jesus voltar à Terra. A doutrina espírita não desperdiça isso. A doutrina espírita fez mais. Desde 1937, com a mediunidade do Chico Xavier, quando o espírito de André Luiz começou a descrever como que é o mundo espiritual. Quais que são as relações entre nós aqui, que estamos vivos aqui na Terra, com os vivos que estão no mundo espiritual. Começou a descrever isso. E nesse livro, ele busca falar dos nossos atos que nós fizemos aqui na Terra, de algo que nós fizemos aqui. Tudo aquilo que nós fizemos está gravado dentro de nós mesmos, não é num livrão da vida, é dentro de nós mesmos. Por isso nós vamos enfrentar tudo que nós fizemos aqui a respeito de nós mesmos e dentro da nossa própria consciência, dentro da nossa própria cabeça. Coisa interessante. E aí nós vamos saber da grandeza de Deus, porque através da reencarnação, Deus dá a oportunidade para a gente melhorar as condições de refazer algo que nós já fizemos. Então, tudo que a gente fizer tem a sua resposta correspondente. Se nós fizermos o mal a uma pessoa, se nós matarmos, fizermos um crime, fazer um gesto criminoso com alguém, esse gesto nós vamos responder por ele. As mínimas coisas. Então nós temos visto relatos dos espíritos através de livros e de vários médiuns que tem, porque foi a coisa mais importante que aconteceu, contar do lado de lá. A gente pode até não acreditar, mas que existe, existe. Então, vamos começar aqui
com uma historinha muito simples de um brasileiro chamado Malbataan, contando a história de uma pessoa e de uma aranha. Uma aranha. Para ver como as mínimas coisas podem influenciar na nossa situação espiritual. Então, ele conta uma história de que o seguinte: todos os livros dele, ele viveu no Rio de Janeiro, todos os livros dele são histórias que levam a um ensinamento para a gente. Então, ele diz que existia um homem que não fazia nada para ninguém. É daqueles que, se precisasse de um favor, ele não tinha condições de fazer. Não podia, dava uma satisfação, dava uma explicação qualquer e não tinha condição de fazer. Mas um dia, ele atravessando a rua, ele notou que tinha uma aranha que estava atravessando a rua também, no sentido contrário ao dele. Então, coisa interessante. E ele parou para olhar e tudo, né? E quando ele falou, é uma aranha e eu vou passar. Quando ele ia para passar e provavelmente pisar naquela aranha, ele pensou assim com ele, pensamento simples: eu não vou matar essa aranha, não. Eu não vou mexer com ela, não. Mudou o passo um pouquinho e tal, deixou a aranha seguir e ele foi. Se um carro passar ou qualquer coisa acontecer, mas eu não quero fazer nada com essa aranha. E tá. O tempo passou, ele desencarnou, chegou no plano espiritual. Quando ele acordou, depois de toda aqueles acontecimentos que tem em volta de uma pessoa que morre, enterro, sepultamento, velório, aquela coisa toda, missa de tantos dias, etc, etc, ele se viu num buraco. Parece que era uma cisterna abandonada, muito funda, e ele olhava para cima e ele via só lá o finzinho, lá em cima, um ponto de luz. E ele ficou olhando aquilo: o que vai acontecer comigo? Parece que algo já aconteceu. Ele já tinha uma noção, mais ou menos, que ele ia morrer, que ele tinha morrido. Porque foi uma doença. Muito bem. E ele começou a pensar, e o tempo passar, e ele pensar. O tempo passar, e ele pensar. Mas se eu morrer, o que eu estou fazendo aqui dentro desse buraco? O que eu posso resolver? Aí, a última coisa que a gente faz quando as coisas não são boas é o quê? Rezar. Ele falou assim: aqui agora não tem ninguém, esse lugarzinho estreito, fundo, ninguém vai me achar, eu vou morrer aqui de novo. E ele começou a fazer as preces. Passou um pouquinho, ele ouviu uma voz que falou assim: é a situação sua, você está vivendo a situação que você construiu quando estava na terra. Aí ele falou: mas não é possível, eu não fiz nada com ninguém. Aí ele falou assim: o problema é esse, você não fez nada, nem de ruim, nem de bom. Mas pelo amor de Deus, me tira daqui, para onde que eu vou? Não, tem muitos lugares aqui. Tem muitos lugares aqui para você ir, mas você não merece. Você está nesse lugar, você vai ficar aí. Pelo amor de Deus, arruma uma saída para mim. Algo que eu preciso sair desse buraco. Eu não aguento ficar aqui, eu sofro disso, sofro daquilo, eu não aguento ficar. Aí ele falou assim: eu vou te fazer umas perguntas e você vai me dizer. Conforme as respostas, eu posso ver o seu caso direitinho. E perguntou: você já ajudou alguma pessoa que estava em dificuldade, que estava perto de você? Aí ele pensou. Não ajudei ninguém. Mas pensa bem, você
na sua família, você não tinha alguém que estava apertado, que estava numa situação angustiosa, que você foi lá e socorreu de alguma forma, nem que seja de uma palavra de otimismo para essa pessoa? Ele pensou, não achou. Não lembro, não fiz, não. Então vou te dar a última chance. Pensa bem, você ajudou alguma pessoa, alguma coisa, qualquer coisa que seja, por mais insignificante que seja? Ele já foi falando logo, não lembro não. Pensa bem. E quando ele falou assim, qualquer coisa insignificante, etc e tal, ele lembrou da aranha. Mas tem um negócio aí que mas isso não tem importância, eu quero resolver o meu problema agora. Ele falou, o que é? Às vezes tem importância. Aí ele contou. Eu ia pela rua e tal, e contou a história da aranha. E, realmente, ele lembrou, sim, eu podia ter pisado na aranha, mas eu não pisei. Deixei ela seguir. Aí ele falou assim, esta é a salvação de você nesse buraco. Eu falei, mas como? Uma aranha? Tudo na natureza foi criado por Deus. Deus sabe de tudo na natureza. Quer sair? Quer sair? Quero sair. Mas eu não vejo o jeito de eu sair. Aquela aranha, de certo morreu, o carro passou, outra pessoa pisou, qualquer coisa. Aí ele falou assim, então espera um pouco. Se acalma e espera um pouco. E passou uns minutos, ele viu descer um fiozinho de aranha, que ele foi olhar, fiozinho de aranha. Um fio tecido por uma aranha. Aí, ele assustou e a voz falou para ele de novo, aproveita essa oportunidade, que é a única que você tem, de subir e ir lá para cima. Mas isso não vai me aguentar. Pensando em quem pensa só no material, né? Mas não vai me aguentar. Um fio de aranha não aguenta o meu peso. Pelo menos experimenta. E ele começou, pegou lá e tal. Quando ele viu, parece que o fio de aranha ia subindo. Ele subindo e o fio ia subindo também. Ele chegou pertinho da boca do buraco lá, deu um jeito, saiu e escapuliu. Quando chegou lá em cima, tinha umas pessoas conhecidas dele, que já tinham morrido há muito tempo, e que foram para socorrê-lo, para ajudá-lo. Coisa insignificante. Um fio tecido por aranha. Quer dizer que tudo aquilo que nós fazemos está registrado ou contra ou a favor de nós. Então, chega lá no plano espiritual, nós vamos começar aqui o nosso assunto agora, né? Muito importante. Nós cometemos determinadas coisas aqui. E chegamos lá, a nossa consciência vai nos julgar, se nós fizemos bem ou se nós fizemos mal. Se nós fizemos bem, nós estamos satisfeitos e querendo se adaptar à nova condição do plano espiritual, que é de onde nós viemos. Então, nós nos damos por algumas coisas. Chega lá, eles mostram para nós, como um filme, a situação em que nós vivemos aqui na Terra. Os nossos familiares, os que nós ofendemos, os que nós ajudamos, aqueles que nós tiramos da angústia, da situação difícil. Então, eles mostram tudo isso para nós. Os inimigos que nós fizemos aqui. Então, começa... Aí ele fala, olha, o que eu vou fazer?
Isso aí tudo eu que fiz. Você está me contando e eu estou vendo nas minhas vistas, tudo foi eu que fiz. Porque tem essa faculdade. O espírito, depois que perde o corpo, ele pode voltar às suas experiências até de outras encarnações. Mas isso é outro assunto. Então nós chegamos lá e falamos, agora como é que eu faço? O que eu vou fazer? Aí no geralzão, é assim. Você vai reencontrar essas pessoas que você lesou, que você danificou, que você se tornou inimigo, e vai refazer toda essa história. Aí que está a grandeza de Deus. A grandeza desse instituto chamado reencarnação. Porque antes nós sabíamos que tinha o céu e tinha o inferno, ia para lá e é eternamente. Eu era católico nos primeiros anos de vida. Então eu já perguntava assim, vai para o inferno? Quando que sai? Nunca. Eu ficava achando estranho, que chamava a gente de filho de Deus, mas a gente, só porque a gente errou, a gente ia para o inferno, nunca mais saía, eternamente. Aí eu perguntava assim, mas escuta, e se minha mãe foi muito boa, é muito boa para mim, e se eu for para o inferno, como é que vai ser? Eu nunca mais vou ver minha mãe. Eu no pensamento de criança, né? Nunca mais vou ver minha mãe. Ela tem me ajudado tanto. E essas perguntas ficavam na minha cabeça, né? Mas que a doutrina espírita, à medida que nós fomos estudando, vai nos explicando a respeito da reencarnação. Então, no geral, nós temos débitos e temos créditos. É como se a gente fosse lá no banco, aí o banco, agora veio o banco. Se fosse lá no banco e fala assim, eu quero que me empresta 10. Então você contrai uma dívida. Essa dívida, quanto que eu vou pagar? Não é nunca, não. Vai ter um prazo lá de vencimento, de pagamento daquilo. Eu vou pagar. Aí eu prometo, assino, vem até uma testemunha ou um avalista e tal, eu vou pagar. A questão dos nossos atos no plano espiritual é a mesma coisa. O que eu tenho que fazer então? Se eu construir a dúvida, você vai lá, você vai resgatar com essas pessoas. As pessoas que você caluniou, que você prejudicou de qualquer forma, você vai ter que redimir com essas pessoas. Você vai viver 65 anos na Terra. E as pessoas que você deve para elas, e muitas outras devem para você também, você vai ter que, nesses 65 anos, voltar para cá com a dívida ou zerada ou de nada. É como o gerente do banco, você chega lá, deve 10, chega lá, você vai com 1, fala, opa, você não fez nada. Você tem que pagar pelo menos a metade, 60%, uma coisa assim. Né? Então, aí você vem aqui para a Terra. Como que eu vou para a Terra? Um renascimento. Uma família, que não é uma família, não vai ser por acaso. Vai ser com pessoas que teve nesses fatos aí com você. Deus coloca você nessa família justamente junto àqueles que aconteceram as coisinhas aí com você. E aí nós nascemos aqui, com o pai e com a mãe, que às vezes é um dos dois que nós temos que resgatar alguma coisa, com os irmãos que também é isso, depois vem cunhado, depois vem a pessoa que a gente mais gosta no mundo, que é a sogra, né? E aí começa, é irmão, mas eu não vou com a cara desse irmão, não gosto desse irmão. E aí nós adquirimos débitos. E a nossa tarefa aqui, hoje, é falar o que nós fazemos com esses débitos. O que é preciso? E alguns fatos importantes. Então, o André Luiz estuda
os tipos de débitos que nós temos. Aí nós passamos os dois. Essa fotografia aqui é do André Luiz, é um médico que viveu no Rio de Janeiro. Primeira coisa, a gente chega lá com um débito agravado. É no capítulo 2. É que a gente chega lá e vê uma situação dessa e a gente comete as mesmas faltas. Então, uma dívida grande com o banco que era 10, aí eu cometo mais 10, eu vou lá e pego mais 10. Então, eu estou com uma dívida de 20. Então, agravou a dívida com o banco divino, com a espiritualidade, com a grandeza de Deus. Não é comigo, nem com ninguém que está perto. Não é com o anjo de guarda, com os mentores, não é a conta nossa. Nós é que deflagramos os crimes. Não é? Então, espíritos com sentimentos tigrinos não podem ser acolhidos em ambientes onde reina a paz existente nas casas de oração. Então, uma consciência dessa que chega lá e fala assim, poxa, mas eu vim para consertar, fui para consertar, passei do que passei e cheguei pior aqui. Então, é a falta de tranquilidade, é aquela consciência que nós falamos, que ela começa a doer e começa a nos dar uma angústia e um sofrimento muito grande. Porque a gente veio, passou uma vida de 60 e poucos anos, 70, 80, 100 anos, e não resolvemos o nosso problema com os outros que nós convivemos. Não é? Só com sinceridade, aí o André Luiz falando para nós, só com sinceridade nas rogativas e a ausência de revolta na alma, é que o acesso se torna livre. Isso caracteriza que o socorro espiritual está sempre de braços abertos à aprovação e ao sofrimento, mas não à rebeldia e ao desespero. Olha aí, rebeldia e desespero. Nós chegamos aqui, a gente se torna um pouquinho rebelde, né? E fala assim, não quer saber desse negócio de religião. A mãe, a avó, um parente qualquer fala, vamos na igreja tal, vamos no centro tal, vamos nisso. Você precisa melhorar, você precisa de ouvir umas coisas. Vamos lá para você melhorar. Não, eu não mexo com esse negócio não. Olha, eu sou agnóstico, eu não acredito em nada. Eu não acredito em Deus, que esse Deus que vocês falam aí, Jesus, não, de jeito nenhum. Então ele chega lá com um débito agravado. E chega aqui na terra, se o espírito não é de mansuetude, se o espírito não é de uma pessoa humilde, ele chega pior aqui mesmo. É o peso das dívidas e dos compromissos que ele tem com as outras pessoas de lado. E nós já mencionamos as pessoas aqui. Nós caímos justamente na família que nós precisamos pagar alguma coisa. Sabe, aquele irmão que a gente não aguenta. Eu gosto de todo mundo, menos desse irmão. Não é? É irmão, mas parece inimigo, não gosta de mim e tal. É que na mente da pessoa tem uma certa reminiscência de que ele não lembra totalmente, mas acontece que tem uma reminiscência no espírito que fala, esse cara eu não gosto dele. E a gente fala isso para os outros. Olha, você me apresentou fulano. Não, aquele lá é fulano, uma beleza e tal, gente boa. Ah, não fui com a cara dele não. É ou não é? Não fui com a cara dele não. Escuta, o que essa pessoa te fez? É de graça? O que foi? Não sei, tem uma coisa que não, tem um negócio que não está batendo. É aquele negócio lá de cima. É a dívida de lá. É um dos credores aqui embaixo. Então, débito agravado. Mas depois, a coisa continua. Se a gente não tomar providência, a gente tem um débito estacionário. E aí entra a mão de Deus que nos auxilia, que nos ajuda.
Porque Deus não solta nós aqui na encarnação e fala, você se vira, você paga essa conta. Não, não é assim. A grandeza de Deus é de misericórdia, é justa, mas é misericordiosa. Então, Ele nos dá a oportunidade. É da lei de Deus esse funcionamento, de que a gente devolve para a vida aquilo que a gente pegou, né? Aquilo que a gente contraiu. Se foi coisas boas, nós vamos receber. Se for coisas ruins, vamos receber também, né? Em forma de angústia, sofrimento, problema financeiro, depressão, gente que não gosta da gente, tudo isso. Porque é preciso que a gente mude para que a situação mude. Então, aqui nós, no capítulo 13 desse livro que nós mostramos aí, fala do débito estacionário, quer dizer, que estaciona. Então, lá conta uma história, que eu não vou contá-la toda por causa de tempo, de uma prece humilde, de um espírito bom, plena de caridade, subtrai uma mulher à desencarnação precoce. Quer dizer, os espíritos benfeitores, quando vê um compromisso desse nosso, os parentes anteriores, os amigos, porque nós não temos só inimigos, nós temos amigos também que passaram para o lado espiritual. Gente que a gente gosta, familiares, pessoas. Então, eles querem o nosso bem. Eles querem que nós caminhemos junto com eles, que já entenderam melhor. Então, o que acontece? Lá ela conta a história de uma pessoa muito boa, que espiritualmente estava protegendo e ajudando uma casa onde tinha uma mulher e um marido, né? E esse marido atazanava a vida dessa senhora, uma coisa terrível, mas triste mesmo. Mas o homem estava um pouco desvairado, brigava, e um dia ela falou assim, eu não aguento essa vida, eu vou tirar a minha vida, vou suicidar. Como é que eu fui casar com um homem desse? Não pode, não aguento. Ele vai parar com isso, mas eu não vou estar aqui para ver. E começou a trabalhar na cabeça, na mente dela, de que ela precisava tirar a vida para ficar livre do marido. Aí esse espírito bom, que era um parente dela de outras vidas, vendo aquilo, falou, você não pode fazer isso. Ele tem débito para com você, nos sonhos, na intuição, conversava. Ele tem débito com você, mas você tem débito com ele também. Então, paciência, calma e tal. E foi indo, a situação não teve jeito, que ela quase tirou a vida. Quase se suicidou. Por que ela suicidou? Por que ela não suicidou? A interferência e as preces desse espírito bom, que era parente de outras vidas dela e que não queria que acontecesse coisa pior, nem para ela e nem para o outro. Então, o débito ficou estacionado. É aquela pessoa que deve muito a um banco, e aí chega um clientão do banco e fala assim, não, você está cobrando muito pesado dessa pessoa, muito amiga, gente boa. Não faz isso não, dá um jeito e tal. Você pode melhorar isso aí, tal, facilita para a pessoa, né? Foi o que ela fez, ela pediu à espiritualidade, aos espíritos benfeitores, que providenciasse algo que ela não pudesse suicidar. E isso aconteceu. Ela não suicidou, de jeito nenhum, né? Mas, no capítulo da história lá, ele fugiu de casa, ele sumiu. Então ficou estacionado. Um encontro que era para pagar uma dívida de passados, pesada, ficou estacionado. Também lá conta a história de um Adão, de um anão, né? Presta atenção, um Adão.
muito feio em determinada cidade. Mas em vidas passadas foi um criminoso terrível, um grande criminoso. E ele veio para começar a resgatar os débitos com uma turba, uma quantidade muito grande de pessoas. Umas estavam encarnadas, que era na família que ele ia nascer, e outras estavam lá do lado espiritual. Mas do lado espiritual, ele era implacável. Eles eram implacáveis no sentido de cobrar a dívida. Eles foram lesados em muita coisa, na família, em dinheiro, em terras, em muita coisa eles foram lesados e não queria dar perdão de forma alguma. E começou a obsediar lá no plano espiritual esse espírito de uma forma tão esquisita. Aí o que os benfeitores fizeram? Numa situação tão difícil, a conta era grande, mas eles viram que não dava conta de pagar aquele compromisso. Eles providenciaram uma reencarnação desse criminoso que lesou muita gente, numa cidade pequena do interior, como um anão paralítico. Antigamente, a gente era menino, a gente via isso muito, né? Você ia visitar uma cidade pequena, tinha aqueles bobinhos, aquelas pessoas assim, necessitadas, ou era mongoloide, ou era síndrome de Down, que o pessoal nem sabia o que era naquela época. Então, foi os amigos dele e a espiritualidade, em nome de Jesus, em nome de Deus, fez uma ocultação provisória. Quer dizer, aqueles espíritos que estavam atrás dele, num corpo de anão, eles não viram que era aquele fulano que eles queriam. Ele foi escondido. Então, foi uma ocultação provisória até mudar um pouco a situação e ele poder fazer o pagamento daquele que devia, né? E também aqueles que estavam perseguindo também serem muitas vezes assim aconselhados, evangelizados e ajudados para entender aquela situação, porque estava muito grande. Então nós falamos aqui, a providência divina é justa, mas ela é misericordiosa. E depois, a prece da vovó salva a netinha da violência. Sabe aquelas netinhas que invoca com carnaval e quer ir para o carnaval? Então, na primeira noite não foi, na segunda noite ela foi. Foi muito brava com a avózinha, que a avó reconselhava e falava assim: olha, não vai, é muito perigoso. Você é nova ainda, não tem condição de você participar de uma festa dessa. Vai fazer outra coisa, sai com os amigos, faz uma reunião aqui em casa, fica aqui comigo, porque era a menina e a avózinha que morava na casa. Por motivos outros, os parentes, a mãe, as coisas, deu uma sumida, a avózinha que ficou criando aquela moça. E ela, fãzona do carnaval. Ela queria ir para o baile pesadão, lá no bairro. Falou o dia inteiro, não adiantou. Chegou na hora certinha, a moça passou a mão na bolsa e foi embora. Foi para o baile de carnaval. A hora que ela saiu na porta, a velhinha, que era uma velhinha que nós podemos chamar aqui de virtuosa, era uma velhinha com uma mente muito boa, um coração enorme. Ela acendeu uma velinha e pôs na frente da imagem de Nossa Senhora. E pediu, pelo amor de Deus, que olhasse a filha dela, a netinha dela, que assistisse, não deixasse acontecer nada de ruim com ela. Fez chorando e com uma vontade enorme, com a fé, com a confiança de que ela ia ser
realmente ajudada. Os espíritos benfeitores viram essa coisa. E de onde está vindo essa prece tão forte? Da casa da senhorinha ali, ela é a avó daquela menina que saiu, xingando tudo que tinha direito para a velhinha. Aí ele falou assim, olha, ela tem mérito, ela pode ser ajudada. Mas acontece que a menina, ela tinha débitos com bandos espirituais muito grandes, através do vício, da prostituição, uma série de coisas que vieram também de outras vidas. Por isso aquela coisa esquisita que atraía ela para um bar de carnaval. Bebida, droga, sexo, tudo quanto é coisa. E a vozinha no coração dela, ela antevia uma coisa ruim. Aí os mentores espirituais, os amigos da velhinha, falaram, olha, nós vamos proteger essa menina. Mas porque ela está pedindo. Que o mérito é dela. O mérito diante de Jesus é dela. A menina não tem mérito. Mas se acontecer alguma coisa com ela, a velhinha vai desencarnar antes da hora. Começou a seguir. Ela pegou um ônibus e foi para um determinado bairro lá da cidade. A hora que ela desceu do ônibus, 3 rapazes começaram a segui-la. Menina bonitinha, falar besteira, isso, aquilo e tal. E foi. A intenção deles era machucar, matar e arrastar para outros lugares. Não ia ficar bonito o negócio, de forma alguma. Ela tinha débito com essas pessoas, inclusive com os 3 que estavam lá. Ela tinha débito. Porque do mesmo jeito que a gente faz, a gente recebe. Se a gente não tiver o espírito de humildade, de considerar e de repensar os comportamentos. Então, o débito ficou estacionado. Ela não pagou, a menina não pagou, e eles também não fizeram aquilo que tinha feito. Ficou estacionado. Depois, o negócio aqui não está gostando desse assunto, não. Aí nós temos um resgate interrompido, ou o pagamento da dívida interrompida. Um marido fiel torna-se rancoroso com a esposa e o filhinho, ao tempo que mantém amor platônico por 2 filhas. Olha lá. Deslocado, intenta assassinar a esposa para poder entregar-se por inteiro à paixão infeliz. O pensamento do marido forma imagens nítidas e sucessivas, recebidas com extrema nitidez por desencarnados. Impedido pelos protetores de praticar o homicídio, o marido opta pela deserção dos compromissos da família. Ele tentou assassinar a esposa, mas a interferência espiritual, de novo aqui, a mão de Deus, da providência divina, dos amigos espirituais, fizeram com que esse resgate fosse interrompido. O que ela devia para ele, que ele devia para ela e para os outros em redor, ficou interrompido, todos esses assuntos que nós estamos falando, temporariamente. Sabe aquele negócio que é assim, a gente está brigando, aí chega alguém e fala, não, espera aí, vai embora, para casa, amanhã vocês conversam sobre isso. E é ganhando um tempo para ver se o clima fica melhor. Já está na hora, né? O clima fica melhor. Então, é o resgate interrompido. E por último aqui, nós temos o débito aliviado. Um homem com doença grave dedica-se a ajudar ao próximo num lar de crianças. No desdobramento do sono, é atendido por 2 médicos espirituais. Aqui mostrando que esse comportamento heróico e caridoso
mostra como um débito do passado se alivia. Ah, mas ele fazia caridade lá no lar de velhinhos. Ele tinha que pagar através dessa doença, um câncer, lá não fala que doença que é. Ele tinha que pagar, porque na mesma moeda ele fez sofrer outras pessoas. Então ele tinha pedido para recompor esse negócio e para sofrer um câncer todinho para pagar a dívida dele, né? Esse homem no passado cometeu grave crime contra o pai. E após sofrer horrível perseguição paterna, obsessiva e vingativa, reencarna e logo se vê órfão para aprender a valorizar a bênção de ser pai. O que não foi no passado. O último caso que nós vamos contar aqui para vocês. Caso de Belarmino Bicas. É o espírito de Humberto Campos, o irmão X, que conta para nós. Uma cidade pequena, tinha uma única fábrica. Uma fábrica muito importante lá. Empregava todo mundo. Todo mundo tinha, todas as famílias dependiam dessa fábrica. E o seu Belarmino era uma das pessoas que ele trazia ele utilizava e operava uma máquina muito importante lá. Um belo dia, qualquer coisa que acontecia na cidade, o seu Belarmino era convidado. Porque todo mundo na cidade gostava do seu Belarmino. Pessoa boníssima. Todo mundo confiava. E um belo dia, ele lá trabalhando, normalmente, como sempre trabalhou, ele perde 3 dedos na máquina que ele operava. 3 dedos. Aí, vocês podem imaginar, a cidade inteirinha, tedinha, se condoeu com aquilo que sofreu lá. Mas ele era espírita, ele frequentava o centro espírita, e principalmente por isso, ele fazia caridade, distribuía cestas, fazia um tanto de coisa, e exatamente por causa disso que o pessoal não entendia como Deus foi fazer isso com o seu Belarmino. Uma pessoa tão boa dessa, uma pessoa que nós gostamos. Era falar sobre o seu Belarmino, falava que ia mudar da cidade, todo mundo fazia romaria na casa dele para ele não ir. E ele se entristeceu, porque aí ele também se envolveu com esse pensamento. Eu sou tão bom para os outros, como é que Deus faz um negócio desse? Da minha mão direita eu perdi os 3 dedos. E fizeram fila no hospital e tal, acompanharam a recuperação dele, etc, etc. E um dia o seu Belarmino estava melhor, mais tranquilo, mas foi assim, muito triste no centro espírita. Chegou lá, era dia de uma reunião mediúnica, como ele era da casa, ele pôde entrar, porque reunião mediúnica não entra pessoa estranha. Ele era da casa, foi lá e sentou caladinho, cumprimentou todo mundo assim, e ficou quietinho. Aí, ao término da reunião, um médium recebeu o espírito de um dos mentores da casa. Irmão Belarmino, chega mais perto um pouquinho. Você está bem, né? Não, não estou bem. Porque aconteceu isso comigo. Perdi 3 dedos da minha mão. Não tenho condições. Nenhuma. Mas por que isso foi acontecer? Eu escorreguei, alguma coisa. Eu distraí e quando vi a máquina puxou meus dedos. Vou te contar uma história. Há quase 100 anos, você era um feitor de escravos, numa fazenda um pouco distante daqui. Era a fazenda de cana, onde tinha moagem de cana. Você, meu irmão, amando do dono da fazenda, e que você criou uma raiva muito grande com aquele tal escravo, que a punição que você, porque o dono falou assim, você que sabe, que eu quero que ele seja punido, você que sabe como você vai punir. Ele mandou colocar
o braço desse escravo naquelas moagens grandes de cana, que lá fazia açúcar, rapadura, tudo quanto é coisa, mas em alta escala. Moeu o braço do rapaz. Falou, sabe por que você perdeu os 3 dedos hoje? Pela sua bondade, pelo trabalho que você fez aqui nessa cidade. A providência divina enxergou que você deveria ter o seu débito aliviado. No lugar de você perder o braço inteirinho, como você fez, porque aquilo que a gente faz com os outros, a gente recebe, a providência divina mandou, a misericórdia divina mandou que o seu débito fosse só nos 3 dedos. Você pagou a dívida, mas antes você pagou com o bem, com o seu coração bom, com a sua forma de ser. Então, prezados amigos, nós indicamos aqui esse livro, Ação e Reação, para você ler. Contei aqui uns 2, 3 casos, mas tem outros casos muito importantes que André Luiz acompanha no plano espiritual e vê o histórico de outras vidas passadas e o histórico que a gente está tendo agora. Pessoas que falam assim, como uma pessoa dessa vai sofrer, mas a história dela é muito triste em vidas passadas. Então fica a nossa pequena palestra aqui, vamos dizer assim, substituindo o nosso irmão que não pôde vir hoje, mas para a gente dar uma olhadinha nesse livro, uma hora que você deparar e quiser um livro, dá uma olhada. Tem outros casos muito importantes lá, mas não dá para a gente falar todos eles aqui, né? Então, agora a última coisa para a gente encerrar. Na nossa vida de hoje, fica a perguntinha: como é que é a nossa situação de hoje? Ela é um débito aliviado? Será que podia ser aliviado? É um débito interrompido? Ou um débito agravado? Será que eu agravei o meu débito com a providência divina? Será que eu agravei? Porque a continha matemática é essa aqui, a contabilidade divina é essa. O débito de ontem mais a omissão de hoje é a repetição da experiência amanhã. Tolera o marido, tolera a esposa, tolera o filho, tolera o parente, porque senão amanhã você vai repetir. Então a pergunta é a seguinte: você quer voltar de novo? Tem uns conhecidos meus que falam assim: nossa senhora, Deus me livre, eu não quero voltar com meu marido de jeito nenhum. Débito de ontem e débito de hoje, que é aquele agravado, né? Amanhã mais torturado e comprometido, porque já veio com dívida e ainda sai com dívida. Débito de ontem mais a prática do bem hoje. Vida equilibrada amanhã. Crédito de ontem, quer dizer, coisas boas que você fez, pagou todo mundo, né? E crédito de hoje é o amanhã iluminado. Amanhã iluminado é aquilo que nós queremos, né? Felicidade, não tem problema financeiro, tem a saúde equilibrada, tem as pessoas boas na sua família, é o amanhã equilibrado. Nós estamos na Terra sendo advertidos de termos um amanhã equilibrado. Fazer o bem hoje, né? Mesmo que a gente fez lá e tal, mas Deus está dando para nós aquilo que é melhor. A contabilidade divina funciona desse jeito. É com justiça e com misericórdia. Deus não quer, isso é a palavra de Jesus, Deus não quer o massacre do pecador, não. Quer que ele fique livre do pecado. É texto bíblico, né? Mas é o seguinte: quem erra não deve ser massacrado, não deve passar o caminhão por cima, não. É o pecado, é o erro é que deve ser consertado. Que Jesus nos abençoe, nos dê paz, nos
nos dê pelo menos um alívio nos nossos débitos, né? A gente faz qualquer coisa para aliviar os débitos nossos. E alívio do nosso débito é a caridade, é a paciência, a gente escuta, né? Depois tem que escutar de novo, para ver se a gente melhora. Que Jesus abençoe a todos. A ação e reação, ela é da lei de causa e efeito, que é a maior lei que a gente tem, né? Que é a lei que domina o universo. Então, tudo que a gente faz tem um retorno. Se eu pego um livro para ler, eu estou tendo uma ação de ler, eu tenho o retorno do conhecimento, né? Então, tudo que a gente faz, às vezes a gente acha que está fazendo para outro, mas a gente está fazendo para a gente, né? Então, que todos possam ter assimilado. E para quem quiser ver de novo, no YouTube a gente vai estar repassando na segunda-feira, o mesmo tema da mesma forma, tá bom? Então, a gente vai fazer o nosso passe hoje coletivo, né? Então, meus irmãos, com o nosso pensamento elevado ao nosso Mestre, possamos lembrar dele como um irmão bondoso, que nos socorre a todo momento, que entende as nossas fraquezas, mas também reconhece as nossas virtudes. Que ele possa trazer até nós o recurso que necessitamos, o remédio para a matéria, a calma para o nosso coração, e a sabedoria para a nossa mente, para que todos juntos possamos caminhar por um caminho mais leve, mais iluminado, mais cheio de fé e de amor, que possamos reconhecer nos nossos próximos, nos nossos irmãos, uma oportunidade de fazer o bem, uma oportunidade de receber o bem. Mestre Jesus, que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Que os nossos irmãos de luz possam derramar sobre nós todo o recurso que necessitamos, beneficiando as nossas águas, beneficiando a nossa matéria e nosso espírito. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja.